Olá, tudo bem? Não deixe de se inscrever aqui no meu canal para não perder aqueles vídeos proibidos para menores de 18 anos. E se quiser se inscrever no Telegram, o link está na descrição, caso queira ter um contato mais direto. Então, retomando a narrativa da capitania de Ilhéus, eu no vídeo 215, né? Eu falei para vocês que o início da capitania de Ilhéus foi muito promissor e que depois de problemas internos como é que chama? Do preposto do capitão donatário, o Francisco Romero, com os colonos. Ele acabou preso, o Francisco Romero, mandado para Portugal, depois foi liberto, voltou, prendeu seus inimigos, deu início à montagem dos engenhos e a indústria açucareira começou a funcionar. E a gente chega em 1546, 10 anos depois da chegada deles, e já há entre 8 e 10 engenhos funcionando na capitania de Ilhéus. Isso trouxe uma necessidade de muita mão de obra. E aí, aqueles escravos que os tupiniquins, aliados dos portugueses, forneciam para os colonos, acabaram se tornando insuficientes, fazendo com que os colonos começassem a ir atrás de novos escravos. É nesse processo que eles vão chocar-se com os Aimoré. E é disso que a gente vai falar hoje. Então, em 1546 já há notícias de que os Aimoré procederam com vários ataques sobre as capitanias de Ilhéus, Porto Seguro e algumas incursões até a Bahia. Esses ataques eram devastadores. Tá? Eu vou ler alguns trechos para vocês aqui de fontes da época, que são compiladas pelo Eduardo Bueno no seu excelente livro Capitães do Brasil. E vocês vão perceber como os Aimoré foram um verdadeiro flagelo para os colonos da capitania de Ilhéus, da capitania de Porto Seguro e até da Bahia. Vamos começar com esse trecho aqui. Bem, vejam o que diz. Esse trecho é de Gabriel Soares de Souza, um senhor de engenho que escreveu sobre a história de sua época. Ele escreve mais ou menos por volta de 1570. E o livro que existe até hoje, com a obra que ele escreveu, é Notícia do Brasil. Vamos lá então, o trecho é o seguinte. Os 8 engenhos que existiram na capitania dos Ilhéus, estes não fazem mais açúcar, nem há morador que lá ouse plantar cana, porque, em indo os escravos ou os homens ao campo, não escapam do gentio Aimoré, dos quais foge toda a gente dos Ilhéus para a Bahia e tem a terra quase despovoada. E ele continua. Ilhéus fora vila muito abastada e rica, que teve 400 até 500 vizinhos, e agora não conta com mais de 100. Agora quando? Mais ou menos em 1570, ou seja, 24 anos depois do começo dos ataques dos Aimorés. Então, pouco mais de 2 décadas depois que os Aimoré começaram a assolar Ilhéus já não tinha mais engenhos funcionando e a população ficou reduzida a menos de 1/5 do que era 2 décadas e pouco antes. Bem, o que mais? Deixa eu pegar aqui minhas anotações. Bem, então, os colonos de Ilhéus buscavam então refúgio na capitania ao norte, que era da Bahia. Mas os Aimoré acabaram cortando, né, desativando uma trilha muito bem feita que havia entre as duas capitanias, mais ou menos assim, entre a Vila do Pereira e São Jorge dos Ilhéus. E aí eles não podiam mais usar essa trilha, ficou difícil o acesso, então eles começaram a se refugiar nas ilhas de Boipeva e Tinharé. Mas, como a gente sabe que aquelas ilhas ali estão cercadas de terra, lógico, são ilhas, estão cercadas de água, mas ali é a região do Recôncavo Baiano, da Baía de Todos os Santos, então tem muita trecho de terra ao redor das ilhas, e apesar dos Aimoré não serem muito de navegar, eles conseguiam, mesmo das porções de terra que circundavam as ilhas, impedir que o tráfego de pessoas fosse possível entre essas ilhas e as capitanias.
Então a situação ficou muito difícil para os colonos. Além disso, os tupiniquim, que eram aliados dos portugueses, como eu já disse, fugiram para o sertão diante da ameaça dos Aimoré, ok? Bem, o Eduardo Bueno tem um vídeo aqui muito interessante no YouTube, onde ele fala dos Goitacá. Os Goitacá eram uma tribo bem semelhante aos Aimoré, na ferocidade, na crueldade, e os Goitacá são lá da região da capitania de São Tomé. E assim como os Goitacá, os Aimoré acabaram se revelando quase imbatíveis nesse primeiro momento, lutando em seu território. Tá? Eles tinham, vou ler aqui para vocês mais um trecho, já vocês vão ver que eles tinham uma estratégia de luta muito eficiente. Tá, vamos pegar então esse outro trecho, deixa eu ver aqui. Vejam aqui, essa citação já é do Fernão Jesuíta, um padre jesuíta. Fernão Cardim, que veio para o Brasil, escreveu o Tratados da Gente da Terra do Brasil, ou da Terra e Gente do Brasil. Aqui, ó, esse livro aqui, ó. Certo? Isso aqui é uma obrinha de arte, assim, que a gente ainda vai estudar ela pormenorizadamente, se Deus quiser. Mas vamos ver o trecho que o Eduardo Bueno seleciona dessa obra. Veja, os Aimoré ocupam 80 léguas, cerca de 500 quilômetros, de costa, e para o sertão quanto querem, e são senhores de matos selvagens, muito encorpados, e pela continuação do costume de andarem pelos matos bravos, têm os couros muito rijos, e para este efeito açoitam os meninos em pequenos com os cardos para se acostumarem a andar pelos matos bravios. Tá bom para você? Não têm roça, vivem de rapina e pela ponta de flecha, comem mandioca crua sem lhes fazer mal, e correm muito, e aos brancos não dão senão de salto, e usam de uns arcos muito grandes e trazem uns paus muito grossos, para que, em chegando, logo quebrem as cabeças. Quando vêm a peleja, estão escondidos debaixo de folhas. São muito covardes em campo e não ousam sair, nem cruzam água, nem usam de embarcações, nem são dados a pescar. Toda sua vivenda é do mato. Então aqui o trecho do Fernão Cardim. Bem, então deu para ver aí que eles eram muito selvagens, né, vamos dizer assim. Né? Então, imagina, o menino era açoitado para poder se acostumar a andar pelos matos. Então, daí você tira como eles eram, literalmente, eles tinham couro grosso. Muito bem. Tem uma outra fonte. Essa fonte é extraída de um livro chamado Capitanias do Centro do Brasil, de um autor chamado J.F. de Almeida Prado, e se refere a um tal Fernão Guerreiro. E vejam o que diz esse Fernão Guerreiro, que é contemporâneo ali do século XVI, sobre os Aimorés. Gente barbaríssima, alheia a toda humanidade, e onde o uso da razão parece estar muito apagado, e é a mais fera e cruel que há em todo o Brasil. Nunca andam juntos, senão poucos, e sem serem vistos, cercam a gente e a matam, e com tanta ligeireza se tornam a recolher e meter pelo mato, como se foram cabras silvestres, correndo muitas vezes sobre os pés e as mãos, com arco e flechas sobre as costas, e por isso, se lhes não pode fazer guerra, nem com ela prevalecem contra eles, porque nunca pelejam em esquadrão feito, nem em campo descoberto, senão com ciladas e assaltos, repentinos, por detrás das moitas e árvores, sem os homens os poderem ver, senão quando se sentem flechados, e por este modo, de tal maneira têm infestado toda a costa do mar, que por sua causa se despejavam e desemparavam fazendas de 30, 40 e 50 mil cruzados, por se verem cada dia seus donos em perigo de morte, e eles desbarataram a capitania de Ilhéus, que é de terras excelentes, mas está quase toda perdida. Então, pessoal, a gente já deu para perceber que os Aimoré tornaram impossível, impraticável a colonização daquela região ali, principalmente de Ilhéus. Sobre a Porto Seguro a gente fala quando eu começar a falar da capitania de Porto Seguro, tá? Mas Ilhéus foi inviabilizada pelos Aimoré. Foram mexer com quem estava quieto e agora estão pagando o preço. O que mais? Para encerrar esse vídeo, uma conta aproximada, obviamente, dá conta de que provavelmente os Aimorés nesses anos chegaram a matar 300 portugueses, não é pouco,
e 3.000 escravos dos portugueses, outros indígenas que teriam sido escravizados pelos próprios portugueses ou escravizados por tupiniquins e vendidos aos portugueses. Essas guerras, infelizmente, não há relatos sobre elas. Nem o próprio Francisco Romero ou Romeiro chegou a escrever, ou pelo menos não se tem notícia que ele tenha escrito cartas para o donatário, e enfim, é uma informação da qual a gente tem um vislumbre, sabemos que aconteceu, mas não temos os detalhes, tá bom? Então é isso. Vimos como que os Aimoré destruíram e não permitiram que a capitania de Ilhéus prosperasse. Mas a capitania de Ilhéus não para aqui. Tem outros donatários, filhos desses donatários, então a gente vai fazer no próximo vídeo um apanhado geral da continuidade da capitania de forma superficial, até porque quando a gente começa a falar do governo geral e for avançando no período da história nos períodos da história do Brasil, a gente volta a falar da capitania de Ilhéus, tá bom? Então é isso, um abraço para vocês.